E agora a gente vai para a doutrina de eclesiologia, que é a vida de igreja, para depois a gente partir para a doutrina de escatologia, que é a consumação de todas essas coisas que ele está falando em Hebreus 6. Então eu vou tratar primeiro da doutrina de batismo e depois passar para a doutrina de imposição de mãos, que é duas doutrinas da eclésia, né, da igreja de Cristo, que trata do governo de Deus por intermédio da imposição de mãos, do presbitério e do manifestar, né, publicamente através do batismo a confissão de fé de todos os irmãos. Eu queria que a gente abrisse Mateus 3, no versículo 11. Efésios, no capítulo 4, no versículo 5, ele diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quando você vê ele falando de um só batismo, não significa que tem só um tipo de batismo, mas é que você tem que ir na linha de que só há um Senhor e uma só fé. E nessa estrutura há um só batismo, mas esse único batismo ele é ramificado em algumas porções, ele é distribuído e todos eles é ministrado pelo Espírito Santo. Então há um só batismo, mas esse único batismo ele vai ser ramificado, e é isso que nós vamos ver em Mateus 3:11, para que a gente possa fazer distinção. O importante é saber que em todos eles o Espírito Santo é quem está atuando. O batismo no arrependimento, a palavra diz que ninguém reconhece a Jesus Cristo se não for pelo Espírito. O próprio batismo pelo Espírito Santo e o batismo com fogo é produzido, os três, pelo Espírito Santo. Mateus 3, no versículo 11, diz assim: e eu, na verdade, é João Batista dizendo, o Digão já fez ali um resumo do que João Batista pregava, e ele diz: e eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento. Então esse é o primeiro batismo, o batismo com água para o arrependimento. Aí ele diz: mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Segundo, batizará com o Espírito Santo. E o terceiro, ele diz, e com fogo. Então eu preciso que você entenda que dentro desse único batismo há essas três distinções, esses três processos promovidos pelo próprio Espírito Santo. O primeiro, o batismo para arrependimento, é o batismo inicial da fé. É o batismo para a confissão da fé de quem se arrepende de andar na maldade, como que foi dito aqui, e agora crê e andará em novidade de vida. É aquele batismo onde você recebeu a Cristo Jesus e agora você vai confessar publicamente que você aceitou Ele no seu coração. E aí surge uma pergunta: eu devo ser batizado então por imersão ou por aspersão? O batismo por imersão é aquele batismo onde você é submerso, né, embaixo das águas, para depois você voltar, e a palavra faz uma associação com um sepultamento e um novo nascimento em Cristo Jesus. E o batismo por aspersão é o batismo só aqui no cucuruco. Você joga um pouquinho de água e está tudo bem. Nós aqui da igreja, né, com a graça de Deus, a gente batiza por aspersão, por imersão, desculpa. Nós aqui da igreja batizamos por imersão, porque nós acreditamos que isso que está de mais acordo com aquilo que a palavra diz. E eu tenho aqui alguns tópicos de porquê a gente ser batizado por imersão. O primeiro é porque Jesus se batizou por imersão. Você não precisa abrir, mas está lá em Mateus 3,16, quando Jesus ele é batizado, a palavra diz que ele sai das águas, então desce a pomba, o Espírito Santo, né, simbolizando o Espírito Santo, e ouve-se a voz: esse é meu filho amado. Então ele foi batizado por imersão. Só esse motivo já nos bastaria, porque nós devemos imitar Cristo em todas as coisas. O segundo ponto é que os apóstolos também batizavam por imersão, que está em João 4, 1 e 2. Depois você lê em casa, fala que eles batizavam semelhantemente a João Batista. O terceiro ponto é que há uma analogia entre o batismo nas águas e um sepultamento, que está em Romanos 6, 3 e 4,
que fala de um sepultamento, né, de você ser sepultado nas águas para um novo nascimento com Cristo Jesus. Então é por conta disso que nós batizamos os irmãos aqui da nossa igreja de uma forma por imersão e não por aspersão. Então a gente sim deve considerar o batismo por aspersão, no sentido de aceitar os irmãos. Por exemplo, a igreja presbiteriana, ela batiza os irmãos por aspersão. A gente não vai desacreditar que eles realmente se converteram, mas se a gente quer ser mais bíblico possível, a gente precisa aceitar o batismo por imersão, que foi o batismo que Jesus ele foi batizado. E eu queria ressaltar aqui algo, que Jesus ele não foi batizado quando criança, e sim apresentado, pois o batismo é uma confissão de fé que precisa de consciência. Então, nós precisamos entender que o batismo é para a fase já de estado de consciência. Costuma se batizar após os 12 anos, um estado onde o jovem ele já está entendendo o que é a fé em Deus, onde ele já está arraigado nas doutrinas bíblicas e podendo confessar, então, a sua fé perante todo mundo. Então, por esse motivo também, nós não batizamos as crianças, mas sim apresentamos ela, porque nós queremos seguir a Jesus, e Jesus ele foi sim apresentado. Então o batismo, ele é a confissão de pecados para arrependimento, é o primeiro estágio, é o estágio onde você se arrepende da forma como você andou, e agora você expressa isso publicamente, que a partir de agora, o Senhor Jesus é o teu único e suficiente Salvador, e que você vai andar de acordo com as doutrinas de Cristo e em novidade de vida. O segundo batismo é o batismo com o Espírito Santo. Em João 21, nos versículos 21 e 22, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Esse momento aqui é depois da ressurreição de Jesus. Jesus ainda não tinha sido assunto ao céu. E é esse momento que Jesus comunica a eles, então, aos discípulos, o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo, e esse não é o momento de Atos 2, onde a gente vê eles falarem outras línguas, eles começarem a pregar o Evangelho, mas esse é o batismo que eu coloquei aqui, um batismo de relacionamento. Efésios diz que somos selados pelo Espírito Santo para o dia da ressurreição. Romanos, no capítulo 8, vai falar que os que são filhos são guiados pelo Espírito. Também em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo ele nos transforma de glória em glória para chegarmos à imagem do Senhor Jesus. Então esse batismo é o batismo onde você vai ser guiado pelo Espírito a alcançar a maturidade. É um batismo onde o Espírito Santo vai te guiando, vai te ensinando para que você possa crescer em Deus, para que você possa então receber o fogo, o Espírito ministrando você, o batismo com fogo, para cumprimento da missão. Então o batismo de arrependimento é o batismo de conversão, que você então vai receber o batismo com o Espírito Santo para crescer em maturidade, para chegar um dia, para você estar pronto ao próximo passo, que é o batismo com fogo. O batismo com fogo ele vai vir na sua vida para você cumprir uma missão. Então o Espírito Santo ele está atuando nos 3 batismos, é um só único batismo. Ele promove em você arrependimento para conversão, te leva a essa confissão pública, e depois disso ele te dá um relacionamento perfeito com ele, um relacionamento agradável que vai promover em você maturidade, para você chegar a um nível, como os apóstolos chegaram, de receber Atos 2, que foi o batismo com fogo. A palavra diz em Atos 2:3, e esse nós passamos então para o terceiro ponto do batismo, que é o batismo com fogo, que diz, em Atos 2:3, No 2 diz que eles foram cheios do Espírito Santo,
E no 3 diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, depois de termos sido levados a maturidade. Que já terminou o versículo. E foram vistas por eles línguas como repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas como repartidas como de fogo. E eu digo aqui, depois de termos sido levados à maturidade, o Espírito vem com o seu fogo sobre nós, para que possamos cumprir a vocação. Então o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, e depois disso ele nos batiza com um relacionamento profundo com ele, que vai nos levar à maturidade. Quando nós alcançarmos a maturidade, vem o fogo para o cumprimento de uma missão. Todos vocês que testificaram que são nova criatura em Deus, vocês têm o batismo com o Espírito Santo. Talvez vocês ainda não receberam, por conta de não alcançarem a maturidade, o batismo com fogo. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: eu não tenho esse fogo de pregar o Evangelho, de ter os dons ministeriais da minha vida, os dons do Espírito. Então o Espírito Santo, ele quer te levar através do relacionamento para você chegar a esse nível de maturidade. Para que nesse nível de maturidade ele revele o fogo. E quando vir o fogo, sempre vai vir no fogo, no batismo com fogo, aquilo que você precisa para cumprir a missão que Deus deseja cumprir através da sua vida. É no batismo com fogo que eles receberam, por exemplo, o falar em línguas, que era uma das manifestações do dom. Que eles falavam e todos eles entendiam na sua própria língua. Então você que está me ouvindo e você talvez não tenha ainda esse batismo com fogo, você é batizado no Espírito Santo, está salvo em Deus, confirmado no céu, glória a Deus por isso. Mas você entende que está sendo levado à maturidade, então permanece nisso. Permanece no relacionamento com Deus, pedindo a Ele que Ele ministre a você aquilo que Ele deseja através da sua vida. E quando você estiver no nível de maturidade, Ele vai descer com um fogo sobre a sua vida e você vai se tornar imparável. Então, aí surge uma pergunta, uma questão que a minha esposa ontem me fez. Ela falou: vai surgir essa pergunta. O falar em línguas, o falar em outras línguas, é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Eu digo, ele faz parte, mas ele não é. Porque se a gente diria que ele é o batismo com o Espírito Santo, a gente estaria desligando as nossas vidas da história. Porque a gente vê a reforma protestante, Lutero, John Knox, Calvino, esses homens eles não foram batizados com o Espírito Santo no sentido de falar em línguas. Mas contudo havia neles um fogo que impulsionavam eles para cumprir uma missão, para fazer aquela reforma. Então o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas, mas o falar em línguas, o falar em outras línguas está incluído, é uma das ramificações incluídas, uma das evidências, uma das ramificações do batismo com o Espírito Santo, que nós podemos contar o amor pela palavra, que nós podemos contar o apreço pelas pregações e pelas palavras, o amor pela igreja de Deus de estar em comunhão, a caridade aos irmãos. Então isso tudo é evidência das pessoas que têm o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E um deles, que foi restaurado muito no avivamento da Rua Azusa, é o falar em línguas. Então o falar em línguas, ele vai te ajudar muito no relacionamento com o Espírito Santo. Ele é muito importante, porque a palavra diz que o que ora em línguas, ele ora de fato, mas ele propriamente dito não significa o batismo com o Espírito Santo de forma plena, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é muito superior talvez daquilo que nós podemos imaginar. Ele de glória em glória vai nos transformando a ser conforme a imagem do Senhor Jesus. Então isso, resumidamente, eu precisaria de 1 hora, porque tem muitas coisas para falar sobre isso, mas é o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o arrependimento, o batismo com o fogo. Esses três é manifestado pelo próprio Espírito de Deus na nossa vida, que nos conduz ao arrependimento, que nos conduz à maturidade e que vai nos conduzir a cumprir a missão. Então, quando você receber o batismo com fogo, eu espero que o Espírito Santo tenha
liberdade no teu coração, na tua vida, para te levar à maturidade, porque nós precisamos de você com fogo ardendo nos seus ossos para cumprir uma missão que Deus tem na sua vida. Ele vai ministrar os dons da sua vida, Ele vai te mostrar onde você vai se encaixar, o ministério. Você só precisa se deixar ser trabalhado por Deus para chegar a um nível de maturidade onde Ele fala, agora eu vou derramar meu fogo, agora eles estão prontos. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Eles estavam unânimes, perseverando na oração, na doutrina de Cristo Jesus, e o Espírito Santo falou, eles estão prontos. Vou derramar agora o meu fogo, e sobre esse fogo eles não vão ser parados, eles vão anunciar a minha palavra. E eu quero passar agora então para a doutrina de imposição de mãos, que é outra doutrina elementar, que vai tratar sobre o estabelecimento na igreja de ministérios. A gente precisa valorizar os homens que nós temos à frente da igreja de Deus. Eu estou aqui com a minha liderança, com os meus pastores. Eu cresci, tenho um prazer disso, cresci lá na igreja do Zanata, né, ouvindo o pastor Luiz Ricardo, e isso me ajudou muito, né, a gente foi muito próximo lá, pela graça de Deus. Eu continuo crescendo com esses homens, com o Digo, com o Paulo. E nós precisamos valorizar isso. A gente vê, por exemplo, Timóteo, né, o apóstolo Paulo escreve que ele servia como filho ao pai, ele tinha um apreço, tudo que o apóstolo Paulo falava, ele abraçava, porque ele sabia a autoridade que o apóstolo Paulo tinha sobre ele. E eu quero te dizer, esses homens aqui têm autoridade sobre a nossa vida, têm autoridade de Deus sobre a nossa vida. A palavra nos dá isso, a palavra vai nos declarar isso, e a gente precisa entender. Então é sobre os ombros desses homens que nós estamos caminhando. Eu sou aqui porque eles permitiram, porque eles estão confiando, porque eles estão nos ensinando, nos edificando. Eu tenho também o prazer de ter o meu pai, que é parte do presbitério da igreja Assembleia de Deus. Então estou cercado de homens que estão aí profundamente envolvidos com Deus, crescidos para a obra do ministério, e eu fico muito feliz com isso. Eu coloquei aqui, essa doutrina fala do governo que é estabelecido na igreja, os ministérios, que nunca pode ser um reconhecimento próprio de quem está querendo se promover, mas sim o reconhecimento do presbitério e da igreja de Deus. Sabe, o reconhecimento para o ministério nunca pode vir de uma pessoa que quer o próprio reconhecimento. Por exemplo, a gente vê em Apocalipse, quando o Senhor Jesus está falando na igreja de Éfeso, ele fala assim, vocês puseram à prova os que se dizem apóstolos e não são. Vocês acharam eles mentirosos. É o tipo de pessoa que fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, mas aí se pergunta, quem que te ungiu? Qual que foi a igreja que te reconheceu? Não foi nenhuma igreja não. Eu abri meu próprio ministério porque me deu na cabeça. Nunca a palavra vai dizer que nós devemos agir assim, que nós devemos abraçar. E se você tem ouvido, escutado esse tipo de pessoa, você pode desconfiar que tem algo errado aí. Igrejas fruto de rebelião, de pessoas que saem brigado de uma igreja para abrir outra igreja pela conta própria, sem ser levantado pelo ministério, sem ser ungido, sem ser imposto às mãos. E a gente vai ver isso, que isso é de extrema importância. A gente vê também o Senhor Jesus falando na igreja de Tiatira sobre uma mulher que ela se auto-intitulava profetisa. E o próprio Jesus fala assim, eu vou deixá-la de cama. O negócio é forte. Porque nunca a gente deveria se intitular. O reconhecimento deve vir tanto da igreja, de olhar e falar, nossa, esse menino ele foi chamado para fazer isso, esse homem ele foi chamado, essa mulher foi chamada e vocacionada de Deus para isso, e do presbitério, através da imposição de mãos, o reconhecimento daqueles homens que já estão no ministério, reconhecendo que aquele homem e aquela mulher foi levantado para isso. E a gente vê, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, estou tentando falar rápido. Não? 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 14. Bastante tempo. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 14, diz assim, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com a imposição das mãos do presbitério.
Olha como que foi ministrado esse dom ministerial. Ele fala pela imposição de mãos do presbitério. Então a gente precisa valorizar quem foi colocado as mãos e foi ungido para o ministério, porque neles há sim uma unção de Deus para fazer coisas e guiar a igreja de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Em 2 Timóteo 4,5 ele fala: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E como foi dado esse ministério? Ele fala em imposição de mãos. É engraçado que no capítulo 4 aqui de 1 Timóteo, ele está falando sobre isso, da imposição de mãos. E no capítulo 5, ele vai falar sobre os presbíteros, ele fala assim: a ninguém você pode colocar as mãos precipitadamente. O que ele está falando? Quando você for ungir alguém ao ministério, veja a conduta desse homem. E ele dá toda a lista, né? Deve ser marido de uma só mulher, deve ter os filhos em sujeição, ele deve cumprir um bom ensino, ele não deve ser dado ao vinho. E ele fala assim: você não deve ser apressado, você não deve instituir, por exemplo, um neófito na fé ao ministério. Tome cuidado com quem você vai ungir, porque há um poder especial na unção através da imposição de mãos. Atos 13, do 2 ao 4, diz assim: esse é o momento onde eles estão na igreja de Antioquia, né? Paulo, Barnabé está ali, eles vão ser chamados, separados para a primeira viagem missionária. E diz assim: disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Então nós precisamos valorizar, porque desde o princípio foi assim. Jesus comissionou os seus apóstolos ao ministério. Os apóstolos foram instituindo os primeiros pastores e presbíteros da igreja. E até hoje é assim. O pastor Hilton, o nosso apóstolo aqui da igreja, ele instituiu esses homens. Ele impôs as mãos sobre nossos pastores. E os nossos pastores, quando eles delegarem a função, vai ser da mesma forma. E é assim que a igreja caminha. É assim que a igreja permanece firme. A igreja permanece firme com essa autoridade de imposição de mãos, e essas duas doutrinas caminham junto, e com a confissão de fé pelo batismo dos irmãos, e isso vai ser testemunho ao mundo. Isso vai ser testemunho dentro das igrejas, né, entre os irmãos, e também testemunho ao mundo, que essa igreja permanece na fé em Jesus. Então a imposição de mãos é a descarga do que a pessoa carrega sobre a outra. Então um pastor pode ungir outro ao pastoreado, porque ele carrega o pastoreado sobre a sua vida. Então Jesus, ele pôde comissionar os discípulos para o ministério, porque ele carregava isso. Os discípulos pôde então comissionar os seus discipulados para o ministério, porque ele também carregava isso. E também nós vemos na imposição de mãos os sinais e maravilhas. Eu quero ler rapidamente para finalizar. Marcos 16, 17 e 18 a gente lê: esses sinais seguirão os que creem. E aí ele dá aquela lista e ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. É sobre essa descarga da imposição de mãos que nós podemos manifestar sinais, prodígios e maravilhas. Marcos 6, 5 diz: não pôde fazer ali muitos milagres, falando a respeito da incredulidade. Jesus não pôde fazer muitos milagres. Ele fala: se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. A gente sempre vê a associação entre sinais, prodígios e maravilhas pela imposição de mãos. Então que a gente possa valorizar essas doutrinas que se trata da igreja, de autoridade, de respeitar a autoridade de pessoas que Deus colocou acima de nós, que Deus instituiu para cuidar da igreja de Deus. O presbitério local, tenho muito orgulho dessa igreja, dos presbíteros, dos nossos pastores, dos nossos líderes que foram ungidos por Deus pela imposição de mãos, que é uma doutrina. Tomar muito cuidado com igrejas por aí que são fruto de rebelião, que não tem esse chamado apostólico que vem desde a igreja do primeiro século, né, de discípulo após discípulo,
ungindo um ao outro ao ministério. Essas igrejas fruto de religião, a gente tem que tomar muito cuidado e também permanecermos na manifestação pública dos batismos para a glória de Deus, e assim nós seremos conhecidos como uma igreja forte, uma igreja que reconhece Jesus através do arrependimento, da fé em Deus, e na vida cotidiana da igreja é batizado com o batismo de arrependimento, passando pelo batismo com o Espírito Santo de relacionamento, chegando ao batismo de fogo para cumprimento da missão e valorizando extremamente aqueles que Deus colocou para cuidar das nossas vidas, que são esses homens de Deus que nós temos. E eu agradeço muito vocês, porque vocês são referências na minha vida e me fez muito crescer nesse tempo e vai continuar. Em nome de Jesus.